Escândalo eletrizante. 100 mil carros elétricos abandonados no Brasil. O fim da BYD. Você consegue imaginar uma cena digna de filme de ficção científica, mas que está acontecendo agora, nos nossos próprios portos brasileiros? Milhares e milhares de carros elétricos, reluzentes e novinhos em folha, parados, acumulando poeira, sem destino aparente. Estamos falando de um número chocante. Mais de 100 mil veículos elétricos imobilizados em pátios e terminais portuários. Do Brasil, essa imagem bizarra levanta uma série de perguntas que nos tiram o sono. Estaríamos presenciando o começo do fim da dominância chinesa no nosso mercado automotivo? Ou será que essa é uma jogada de mestre? Uma manobra ousada da gigante BYD para virar o jogo de uma vez por todas? Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça em uma das maiores polêmicas do setor automotivo dos últimos anos. Vamos desvendar o que realmente está por trás dessa movimentação que pegou o Brasil de surpresa e que pode redefinir o futuro da mobilidade no nosso país. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, estratégias arriscadas e um futuro incerto. Meio à jogada arriscada da BYD, o labirinto dos impostos, música de investigação e tensão, a BYD, líder absoluta no segmento de carros elétricos vendidos no Brasil, tomou uma atitude que deixou o mercado de queixo caído. Em um único ano, ela importou uma quantidade estratosférica de veículos, mais de 100 mil unidades. Mas por que essa decisão tão drástica? Foi um erro estratégico colossal, um cálculo mal feito, ou uma jogada de gênio para driblar as regras do jogo antes que fosse tarde demais? Nos últimos anos, os veículos elétricos começaram a brilhar no cenário brasileiro. Vendidos como o epítome da modernidade, da eficiência energética e do compromisso com o planeta mais limpo, eles pareciam a promessa perfeita para um futuro mais sustentável e tecnológico. No entanto, quando olhamos mais de perto, percebemos que essa transição está longe de ser um caminho reto e simples. A grande questão é: o Brasil está, de fato, preparado para essa revolução elétrica? E o que acontece quando as regras mudam de uma hora para outra, sem qualquer aviso prévio? Em nações como Noruega e China, os carros elétricos já conquistaram uma fatia significativa do mercado, dominando as ruas. Mas aqui, em 2023, a realidade era outra. Menos de 2% dos veículos comercializados eram elétricos ou híbridos. Assim, a perspectiva de um crescimento explosivo atraiu as grandes marcas internacionais. Desde 2015, o Brasil mantinha uma política de isenção de impostos para a importação de veículos elétricos. Foi nesse cenário de céu azul que a BYD vislumbrou uma oportunidade de ouro. Em 2023, a marca já havia abocanhado impressionantes 70% do mercado de elétricos no Brasil, com modelos que combinavam alta tecnologia com preços surpreendentemente acessíveis. Mas, como em todo bom enredo, o plot twist veio em janeiro de 2024. O governo brasileiro decidiu reintroduzir os impostos de importação, com alíquotas que variavam entre 10% e 25%, dependendo do modelo do veículo, e a previsão é ainda mais alarmante. Esses valores estão programados para subir progressivamente, atingindo até 35% em 2026. Essa decisão, claro, abalou diretamente os preços finais dos veículos e colocou as montadoras contra a parede, sem saída. Diante desse cenário instável, a BYD optou por uma estratégia que beira a audácia. Ela antecipou a importação de mais de 100 mil veículos, antes que o aumento dos impostos entrasse em vigor. Na teoria, foi uma jogada brilhante. Ao evitar o pagamento das novas tarifas, a empresa economizou até 13% no custo de cada veículo. Para se ter uma ideia do impacto, um carro que seria vendido por R$200 mil poderia ficar R$26 mil mais barato. Parece bom demais para ser verdade, certo? Mas toda escolha tem seu preço. E essa não foi diferente. Importar uma quantidade tão gigantesca de veículos imobiliza um capital financeiro colossal e exerce uma pressão imensa sobre as concessionárias, que agora se veem na corrida para vender esse estoque rapidamente. E tudo isso em um mercado que ainda está engatinhando, longe de estar completamente maduro para absorver essa demanda. Outro ponto extremamente delicado é o tempo. Carros parados por longos períodos podem sofrer danos irreversíveis devido à exposição prolongada ao clima, perdendo valor de revenda. E o que é pior, se esses modelos forem vendidos em 2025 ou 2026, mesmo sendo veículos novos, fabricados em 2024, o consumidor pode enxergá-los como carros velhos. A percepção de desvalorização, nesse caso, é uma realidade que a BYD precisa enfrentar. Por isso, a BYD está apostando alto em preços mais agressivos e na promessa de entrega imediata, buscando convencer o consumidor de que essa é a melhor oportunidade agora. Mas a pergunta que ecoa
será que o mercado brasileiro está realmente pronto para absorver tantos veículos elétricos de uma vez só? A verdade é que o sucesso dos carros elétricos não se resume apenas ao preço. É fundamental que o país possua uma infraestrutura mínima, capaz de dar suporte a essa nova tecnologia. Hoje, o número de pontos de recarga pública no Brasil não ultrapassa os 3.000, e a grande maioria está concentrada nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Agora, imagine a insegurança de alguém que confia em um carro elétrico, mas não tem onde recarregar ao longo de uma viagem mais longa? Em rodovias, os carregadores rápidos são uma raridade, e quando existem, frequentemente estão ocupados ou fora de serviço. Além disso, o tempo de recarga ainda é um desafio considerável. Em muitos casos, é preciso esperar horas para obter uma carga completa, algo que pode ser extremamente desanimador para quem está acostumado com o abastecimento rápido dos modelos a combustão. Outra barreira significativa é o custo da instalação de carregadores domésticos. Para muitos brasileiros, esse investimento pode facilmente ultrapassar os R$ 10.000, sem contar o aumento inevitável na conta de luz. Tudo isso, somado, desestimula a adesão em massa aos carros elétricos, mesmo quando eles oferecem economia no uso diário e menos manutenção a longo prazo. E aqui chegamos ao ponto-chave. Por mais que os carros da BYD ofereçam alta tecnologia e preços competitivos, se a infraestrutura não acompanhar esse ritmo, o crescimento do mercado pode ser sufocado, freando a tão sonhada revolução elétrica. É por isso que a nacionalização da produção surge como um verdadeiro divisor de águas. Produzir no Brasil significa não apenas reduzir os custos, mas também evitar os impostos de importação e acelerar o processo de entrega ao consumidor final, tornando os veículos mais acessíveis e a logística mais eficiente. A BYD já anunciou sua ambiciosa fábrica em Camaçari, na Bahia, com previsão de começar a operar no primeiro semestre de 2025. Lá, a empresa pretende fabricar modelos já bastante populares, como o Dalphan Mini e S-Plus. A nacionalização também tem o potencial de impulsionar parcerias estratégicas com fornecedores locais, o que pode reduzir ainda mais os custos de produção e, crucialmente, gerar milhares de empregos no país. Mas construir uma fábrica do zero exige um investimento gigantesco de tempo, capital e um planejamento logístico impecável. E enquanto isso acontece, os veículos elétricos continuam a competir ferrenhamente com os modelos tradicionais, a combustion, que já estão consolidados no mercado brasileiro e muitos dos quais ainda contam com incentivos fiscais regionais. Além de tudo isso, há um trabalho educacional massivo a ser feito. Grande parte dos brasileiros ainda nutre desconfiança em relação à durabilidade das baterias, ao custo de manutenção e ao verdadeiro benefício financeiro e ambiental de adquirir um veículo elétrico. A mudança de mentalidade é um desafio, tão grande quanto a infraestrutura. Mesmo com esse cenário desafiador e repleto de incertezas, a BYD parece estar disposta a liderar essa mudança de paradigma. Mas não será uma tarefa fácil. O sucesso dessa estratégia vai depender de uma série de ações coordenadas, incluindo incentivos claros do governo, uma expansão agressiva e inteligente dos pontos de carregamento em todo o território nacional, e campanhas eficazes para aumentar a confiança do consumidor. A aceitação do carro elétrico a longo prazo ainda é uma incógnita. Em países como Estados Unidos e Alemanha, o mercado de veículos elétricos deu sinais de esfriamento após um início promissor. Será que o Brasil seguirá pelo mesmo caminho ou conseguiremos nos tornar uma referência global na mobilidade elétrica, com uma infraestrutura moderna e consumidores confiantes e engajados? Uma das maiores dúvidas dos brasileiros ainda reside na durabilidade e no valor de revenda desses veículos. As baterias, por exemplo, têm uma vida útil estimada entre 8 e 10 anos, mas o custo de substituição pode facilmente ultrapassar os R$ 50.000, um valor que desvaloriza fortemente o carro usado e afasta potenciais compradores. Além disso, os modelos elétricos sofrem uma obsolescência tecnológica mais rápida, já que a inovação avança em ritmo acelerado, o que desanima quem busca segurança na revenda a longo prazo, e o mercado de aluguel de carros, que poderia ser uma porta de entrada crucial para popularizar os elétricos, ainda resiste justamente pela dificuldade de recarga fora dos grandes centros urbanos. Apesar de todas essas barreiras e desafios,
desafios, a BYD segue investindo pesado, demonstrando uma fé inabalável no futuro da mobilidade elétrica no Brasil. A aposta é alta e o risco também é proporcional. Mas se essa estratégia dar certo, ela pode mudar definitivamente o futuro do transporte e da energia no nosso país. A nacionalização da produção, o avanço tecnológico contínuo e o esforço incansável para melhorar a infraestrutura são sinais claros de que a empresa quer ocupar o centro do palco e ser a protagonista dessa revolução. A pergunta final continua em aberto perando no ar: o Brasil está realmente pronto para os carros elétricos? Ou tudo isso vai acabar como mais uma promessa não cumprida? Uma visão futurista que se perdeu no caminho? E agora, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse cenário. Você acha que o Brasil tem o que é preciso para abraçar a era elétrica? Ou ainda há muitos obstáculos a serem superados? Você, consumidor, usaria um carro Elétrico Hoje? Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre o que está rolando nos bastidores do mercado automotivo e da mobilidade elétrica, já deixa o seu like poderoso. Compartilha com alguém que também precisa saber disso. E Sergipe, inscreve no canal, para não perder nenhuma análise aprofundada como essa. O futuro chegou. E a grande questão é, será que a gente está preparado para ele? Até a próxima, e que a curiosidade continue nos movendo para frente.